Olá, muito obrigado a você que está acompanhando, assistindo mais uma edição do nosso Jornal OCN. Para você, o nosso grande abraço. Desejo para você tudo de bom neste mês de setembro que está começando. 2020, graças a Deus, está acabando e esperamos que 2021 comece melhor, né? Que seja o fim de um período para ser esquecido ou para ser ignorado na nossa história, né? Pois é, já estamos no dia 2 de setembro de 2020, graças a Deus já no mês 9, 2020 um ano muito conturbado, com pandemia, com coisas que lembram até surgimento de pragas da época do Egito, né? Tempestade de areia no Brasil, praga de gafanhoto que quase chegou no Brasil. Olha, indiscutivelmente eu não consigo explicar o ano de 2020. Até agora não estou conseguindo explicar. Mas todo dia que nós começamos o Jornal OCN aqui, nós começamos, né, ansiosos para que 2020 passe logo. Bom, para você que está nos assistindo, um grande abraço. Saiba que independente do tempo, né, independente do período, bom ou ruim, nós estamos aqui com você. Então receba o nosso abraço. E agradeço você por estar aí, do outro lado, com a gente. Jornal OCN desta quarta-feira, deste meio de semana, vai destacar aí pelos seus canais da internet, que são os perfis do Facebook, página do Facebook do Cubo Notícias. Temos também o Instagram do Cubo Notícias, canal do YouTube do Cubo Notícias e o site. Por esses canais nós estamos aqui destacando para você sempre as principais informações. E na edição de hoje, quarta-feira, nós teremos aí uma edição dedicada à cidade de Porangaba, ao nosso município de Porangaba, né? Hoje nós teremos resumo da sessão da Câmara. Ontem teve uma sessão da Câmara bem longa, com 3 horas de duração, né? Tivemos aí comparecimento de secretários municipais que foram convocados pelos vereadores, várias indagações feitas aos 3 secretários que foram convocados. Porém, antes disso, nós vamos destacar aqui no Jornal OCN uma solicitação que nós apresentamos na edição passada do nosso Jornal OCN, a pedido de moradores do nosso município, e nós tivemos resposta. Então nada mais justo do que apresentarmos aqui no nosso Jornal OCN a resposta que nós conseguimos através da nossa reivindicação, né, que foi apresentada na última edição do Jornal OCN. Então vamos primeiro relembrar qual foi, para quem não assistiu, ou até para quem assistiu, relembrar aí, né, o que foi que nós solicitamos. Nós apresentamos essas imagens aqui enviadas por moradores da rua Prefeito Domingos Diniz Vaz, aqui em Porangaba, né? E a Sabesp, no fim do ano passado, fez nessa rua, como você está vendo na realidade, na calçada desta rua, fez uma abertura, fez um corte, popularmente dizendo assim, fez um corte, uma abertura, para colocação de canos, para ligação de água em bairros rurais aqui da nossa cidade. Então a Sabesp foi lá, cortou a calçada, fez a ligação e, infelizmente, não fez durante todo esse período o trabalho de, né, conserto, né, deixar a calçada como estava antes. Vamos lembrar aqui que é de responsabilidade dos moradores a manutenção de sua própria calçada. Porém, não neste caso, porque neste caso foi a Sabesp, a calçada estava numa situação razoavelmente boa, a Sabesp foi lá e cortou a calçada, colocou o cano, deixou até a terra fofinha, porque nasceu um pé de abóbora lá. Eu até fiz uma brincadeira, será que foi a Sabesp que deixou esse pé de abóbora de brinde para a população? Claro que é uma brincadeira, nasceu um pé de abóbora até. Essa imagem corrobora com o que nós dissemos. A calçada ali ficou na terra. Ou seja, quando chove,
O morador que tem uma garagem ali vai ingressar na sua casa com o veículo, a calçada ali, parte está sem a pavimentação de concreto, sem a concretagem, né? Então o morador vai ingressar com o seu carro na residência, passa na calçada ali, suja a roda do carro, que vai para dentro da garagem toda suja a garagem, causa transtornos aos moradores que precisam transitar pela calçada. Então nós apresentamos essa reivindicação e falamos tudo isso aqui na edição passada do Jornal ACN. Nós recebemos resposta do vice-prefeito Edivaldo Pérez, responsável pela Sabesp aqui em Porangaba. Ainda bem. E ele nos disse o seguinte, então vai aqui a resposta para os moradores. Bom dia, Wellington, tudo bem? Eu assisti a reportagem sobre a declaração dos moradores da rua Domingos Diniz Vaz. Informo que essa obra foi executada em parceria com a Prefeitura, cabendo à Sabesp o fornecimento dos materiais. Portanto, a Prefeitura faria mão de obra, então. Os serviços de abertura e fechamento das valas, colocação de tubos e serviços de reposição do pavimento da calçada é de responsabilidade da Prefeitura, nos disse o Edivaldo Pérez. Nós também citamos aqui sobre o que foi feito também na Ciro Alonso, que foi a abertura, né, das canaletas na rua Ciro Alonso, foi feita a colocação, parece que para a mesma ligação de água, ela passa pela Ciro Alonso, atravessa ali a Vila São Francisco de Assis e pega ali a rua Prefeito Domingos Diniz Vaz, vai sentido ali ao bairro dos Polis e a outros bairros, né, que receberam ligação de água. Ele falou o seguinte sobre a Ciro Alonso. Sobre a Ciro Alonso, onde passou essa mesma rede de água, foi feito através de parceria, a Sabesp fornecendo material e o empreendedor, ou seja, a empresa que fez a obra, executar a obra. Sendo o empreendedor, então, a empresa responsável pela reposição asfáltica e não a Sabesp. Se alguém souber de alguma vala que a Sabesp abriu e não fez o pavimento, é só entrar em contato com a Sabesp que nós vamos arrumar imediatamente, disse o vice-prefeito responsável pela Sabesp aqui em Porangaba, Edivaldo Pérez. Então agora migra nossa cobrança para a Prefeitura, diante da resposta do vice-prefeito Edivaldo Pérez, para a Prefeitura, para o setor de obras da Prefeitura, já que a obra foi feita em parceria e cabe à Prefeitura então fazer a manutenção dessa calçada cortada lá na rua Prefeito Domingos Diniz Vaz, que a Prefeitura honre com o que foi prometido na parceria que fez com a Sabesp. E também que a Sabesp faça a notificação à empresa para, né, fazer as melhorias, as devidas melhorias na rua Ciro Alonso. Se bem que a Ciro Alonso vai receber uma nova pavimentação, segundo o que foi falado ontem na sessão da Câmara. E nós vamos falar sobre isso já já. Mas neste momento, nós temos a obrigação de destacar então a resposta que o vice-prefeito Edivaldo Pérez deu aos moradores, principalmente dessas duas ruas. Domingos Diniz Vaz, a obra foi feita em parceria com a Prefeitura, o fechamento das valas e a colocação dos tubos e serviços de reposição do pavimento da calçada é de responsabilidade da Prefeitura. E a Ciro Alonso, o serviço foi feito em parceria com uma empresa, né, um empreendedor, e cabe a ele então a reposição asfáltica. Então alguém tem que fazer uma cobrança, a gente fez a nossa parte, a nossa cobrança, a reivindicação dos moradores, a resposta foi dada por parte do Edivaldo Pérez e vamos esperar que esse problema seja o mais rápido possível solucionado para esses moradores. Ok? Só apresentando aqui e agradecendo o retorno, a resposta do vice-prefeito Edivaldo Pérez por ter dado esse feedback, essa satisfação aos contribuintes aí desses dois logradouros, da rua Domingos Diniz Vaz e da rua Ciro Alonso. Ok? Bom, gente, e agora nós vamos falar da Câmara de Porangaba, resumo da sessão da Câmara ontem. Ah, não, sério?
Foi a 9ª sessão da Câmara de Porangaba e ontem foi uma sessão bem longa, com bastante assuntos, com vários assuntos comentados. Bom, vamos começar com o resumo das matérias apresentadas. Em primeiro lugar, o ofício 94/2020, que apresentou um projeto de lei, que é o projeto de lei 20/2020. Dispõe sobre a vedação, ou seja, proibição de nomeação de cargos em funções comissionadas ou gratificadas, ou seja, função comissionada, secretários, funções gratificadas, diretores, ficam proibidos de ocuparem esses cargos comissionados e gratificados pessoas processadas em face do município, com processos correndo em face do município ou em face do Ministério Público, que sejam nomeadas para cargo em comissão. Essas pessoas não podem, portanto. A justificativa, inclusive, usada pela Prefeitura, é que existem pessoas que abrem processos trabalhistas contra a Prefeitura, sendo assim é a abertura de um processo judicial em face do município, e que essas pessoas, mesmo estando incorrendo contra a Prefeitura, acabam assumindo cargo de comissão dentro da Prefeitura. E também há os casos de pessoas que já estão sendo processadas pela Prefeitura ou pelo Ministério Público, que acabam sendo nomeadas para os cargos comissionados ou gratificados. Comentando aqui esse projeto, que foi inclusive depois encaminhado, está em análise das comissões da Câmara de Porangaba. Comentando aqui, em tese é muito bacana, é muito satisfatório que pessoas que estão sendo processadas pelo Ministério Público, né? Pessoas que estão sendo processadas, deixa eu dar uma arrumada aqui, isso. Pessoas que estão sendo processadas pelo Ministério Público fiquem impossibilitadas de assumirem cargos comissionados. E tem que se fuder, acabou! Eu acho bacana, não vou dizer legal, mas eu acho bacana. Porque legal, dentro da legalidade, eu tenho minhas dúvidas se realmente está. Pelo seguinte, em primeiro lugar, uma coisa que está completamente errada é a Prefeitura querer proibir que pessoas que estejam processando o município ocupem cargo comissionado. Porque quando você abre um processo contra o município, não precisa ser necessariamente um processo trabalhista. Alguma pessoa, por exemplo, pode ser, vítima de um acidente numa rua, e olha que tem muita rua aqui em Porangaba, que é bem capaz de ocasionar um acidente. O capacete protegeu as cabeças, olha lá. Então, você cai num buraco de uma rua, perde o controle do carro e bate esse carro, você vai processar o município. Quer dizer que daí você não pode ser nomeado a um cargo? Se você processou o município por uma coisa errada que o município proporcionou a você, por um problema que o município proporcionou. Então, se você processa o município, você não pode ocupar um cargo comissionado ou gratificado. Agora tem também o caso do Ministério Público. Se a pessoa, porventura, já ocupou um cargo público e fez mercadoria na administração pública e está respondendo ao Ministério, está respondendo a um processo do Ministério Público, ela não pode, se essa lei for aprovada, ela não poderia assumir um cargo público. Eu concordo. Apesar de eu concordar, existe uma coisa chamada Constituição. Constituição Federal. O artigo 37 diz que todo brasileiro pode ocupar cargo público.
através de concurso público ou em função comissionada ou gratificada. Então, tem que se analisar muito bem dessa comissão. Eu não sou formado em direito, mas pelo meu ponto de vista, essa lei é inconstitucional, porque a Constituição diz que todo brasileiro, nato ou até mesmo estrangeiro que resida no Brasil, pode ocupar um cargo público, através de concurso público ou em função comissionada ou gratificada. No meu entender, apesar de concordar com essa parte de que pessoas do Ministério Público não deveriam ocupar cargos públicos, apesar de concordar com isso, apesar de achar bacana essa ideia, eu creio que a Constituição brasileira não permite discriminação na hora de se fazer a contratação de alguém a um cargo público, tanto por meio de concurso ou por meio de função comissionada ou gratificada. Isso segundo o artigo 37 da Constituição brasileira. Pelo meu ponto de vista, esse projeto de lei é completamente inconstitucional. E olha que esse projeto de lei foi proposto pelo Departamento Jurídico da Prefeitura. Bom, por outro lado, eu acho também um baita de um contrassenso falar que pessoas processadas não podem ocupar cargos comissionados. Como eu disse, pessoa que move um processo contra a prefeitura por algum dano que sofreu do município a ela, eu acho um absurdo a pessoa que processou o município não poder ocupar uma função comissionada. Agora, uma pessoa que fez alguma coisa que prejudicou o município e está respondendo o processo por isso, eu concordo. Apesar de eu concordar, não sei se é constitucional. Agora, vamos avaliar o seguinte, né? Por que que eu acho um baita de um contrassenso, uma baita de uma discrepância no que está sendo tratado aí? Pelo seguinte, nós temos um prefeito que já está sentenciado na justiça, tem 2 sentenças inclusive, dizendo que foi cometido crimes em sua administração anterior e que está ocupando o cargo no executivo, que é um cargo público. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Sendo assim, então, o prefeito não poderia estar sentado na cadeira de prefeito, porque este está sendo processado do Ministério Público, tem vários processos do Ministério Público, e com 2 sentenças na justiça em primeira instância, inclusive as 2 dizendo que ele tem que perder os direitos políticos, ou seja, ele tem que ser afastado do cargo. Então fica complicado você cobrar dos outros quando o seu próprio rabo está melado de zerda. Tá uma merda! Para não falar outra coisa. Né? Fica complicado cobrar dos outros o que você não pode dar às pessoas. Né? Você vai cobrar dos outros o que você não... Estranho, achei esquisito esse projeto de lei. Mas enfim, esse projeto de lei foi encaminhado para as comissões e, no meu ponto de vista, analisando o artigo 37 da Constituição brasileira, não tem como ser aprovado porque é completamente inconstitucional. E eu não sei como o corpo jurídico da prefeitura propôs uma coisa tão claramente inconstitucional. Mas isso é o meu ponto de vista. Não sei se... Pode ser que eu esteja errado. Né? Agora vamos para mais um projeto de lei que foi apresentado ontem pelo ofício 92. Projeto de lei 21/2020 dispõe sobre alteração do plano plurianual PPA para o exercício 2018-2021 para realinhamento e adequação do orçamento
para o período. Atualiza os anexos 1, 2 e 3 do Plano Plurianual. Ofício 91/2020, Projeto de Lei 22/2020. Dispõe sobre a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, ou seja, para o ano que vem, com mudanças, com alterações. Isso devido à queda de arrecadação por conta da pandemia neste ano, que pode impactar as contas do ano que vem. Vale lembrar também, né, que eu estou sem entender tamanho impacto na arrecadação por conta da pandemia. Será que teve tanta queda da arrecadação assim? Porangaba recebeu R$ 437 mil, que veio do governo federal, foi liberado ontem, inclusive, pelo projeto de lei da Câmara para a contratação de mais médicos e de serviços terceirizados em combate à pandemia. Tem também mais R$ 100 mil que veio através de emenda destinada pelo deputado Giga Peixoto. Será que se gastou tanto assim? Se fala tanto em impacto. Algum impacto terá, mas será que foi feito tanta coisa assim? Foi feita tanta coisa assim? Foi instalado um totem de higienização aqui em Porangaba, em parceria com a Sabesp. A Sabesp deu o totem, foi colocado na Avenida Cristiano Manuel de Miranda, na rodoviária. A prefeitura não adquiriu outros totens de higienização para distribuição nas ruas. Não foi feito trabalho de deletização com caminhão-pipa nos logradouros públicos. Não sei onde se gastou tanto assim. Agora, graças a Deus, Porangaba tem um certo controle na pandemia, graças a Deus. Mas eu não vejo que gastou tanto assim, não. Projeto de Lei 23/2020 dispõe sobre estimar receita e despesas para o exercício de 2021. Gente, a estimativa de arrecadação, ou seja, de receita, para o ano que vem, aqui em Porangaba é de R$ 29.100.000, um pouco mais do que isso, 29,1 milhão de reais. Agora, vale ressaltar também que existe, né, a arrecadação que é feita através de pedidos de emendas parlamentares que chegam. Mas de arrecadação já estimada, Porangaba, o ano que vem, terá, segundo o projeto de lei da LDO, uma estimativa de 29,1 milhões de reais para o ano que vem. Receita corrente será de 32,2 milhões. Sendo que 7,5 milhões de reais será de impostos municipais. Bom, depois todos esses projetos de lei foram encaminhados às comissões da Câmara. As comissões da Câmara terão aí vários trabalhos de análise nos próximos dias. Indicação 11/2020. Essa indicação é do vereador Eduardo Bertin. Indicação 11. Indica o Executivo a implantação de lombadas, faixas de pedestres e iluminação pública na Avenida José Maciel de Arruda, lá no bairro dos Nunes, que liga o bairro dos Nunes ao Jardim Bela Vista. É a avenida que passa ali na frente da creche João Guilherme Bertin. Ele fez a indicação e foi encaminhado ao Executivo. Eduardo Bertin também fez a indicação para providenciar estudos de obras de melhorias na passagem entre a rua Dona Segismunda Machado, que fica ao lado da Praça da Matriz, com a 4 de junho. Rua Dona Segismunda Machado é aquela que desce pela Praça da Matriz, depois, né, passa pela Segismunda, passa pela 4 de junho, e desce ali até o começo ali da Avenida da Saudade, no cemitério. Vou descrever exatamente qual é o ponto que o vereador Eduardo Bertin está falando. É a esquina da Segismunda Machado com a 4 de junho. No lado ali tem a mercearia do Haroldinho. Bem na esquina da Praça da Matriz com a mercearia do Haroldinho. O que acontece? Ali tem uma valeta, uma baita de uma valeta, é uma descida, né?
Ali é uma descida, você chega ali, tem uma valeta que sobe para você ingressar na 4 de junho. Vários veículos passam por ali, raspam, se danificam, né? Então o vereador Eduardo Bertin, nessa indicação, indica melhorias nessa passagem aí para tentar pelo menos suavizar aquela valetona que tem ali na esquina da rua 4 de junho com a Segismunda Machado, do lado da Praça da Matriz. Foi feito também o requerimento 37 do vereador Eduardo Bertin, requer informações sobre o motivo de não ter colocado placa de pare na esquina das ruas Avenida José Maciel de Arruda com a rua Antônio de Oliveira Pinto, no bairro dos Nunes. Não foi colocado a placa de pare nem a sinalização ali. Requerimento 39, também do Eduardo Bertin, requer informações se há cronograma sobre obras nas ruas do bairro dos Nunes, prometidas para ficarem prontas em 2018 pelo secretário em reportagem à TV Tem. O secretário de obras, o Jardelino Queiroz Sampaio Filho, prometeu nessa reportagem da TV Tem em 2018 que até o final daquele ano o bairro dos Nunes teria obras de pavimentação e de melhorias no asfalto, e até agora não. Então o vereador Eduardo Bertin fez o requerimento para a prefeitura para ter essas informações. Posso adiantar aqui que ele, de certa forma, recebeu essas informações porque o secretário de obras, o secretário de planejamento e de administração, eu acho que pode até tirar o secretário de planejamento, porque esse foi uma vergonha, não respondeu nada com nada. Mas esses dois secretários aí, o de obras, o Jardelino, e o de administração, já adiantaram para ele que o bairro dos Nunes está com um cronograma de obras, inclusive em caráter de prioridade, apesar de não ter dito exatamente quando. Requerimento 38/2020, do vereador Amauri de Paula Arruda, o Amauri da Serrinha, requer informações da prefeitura sobre se há a possibilidade do executivo fazer parceria com os proprietários de granjas para realizar cascalhamento das estradas pelas quais há escoamento de produção de aves para abate. Procedimento aí de cascalhamento, ver se tem como os granjeiros e a prefeitura fazerem esse trabalho aí de parceria para fazer o cascalhamento. Projeto de lei, agora vamos a mais projetos de lei. Todos de autoria do vereador Robson de Oliveira. 1.000 milhões de anos depois. Projeto de lei 24/2020 dispõe sobre denominação de logradouro público. Fica denominado de Felisbino de Oliveira e Silva Bino Carneiro a rua projetada no núcleo Matão, PGA 464. Projeto de lei 25/2020 dispõe de nomeação de logradouro público. Fica denominado Narciso de Campos, outra rua projetada no núcleo Matão. Dispõe também o projeto 26/2020 de outra nomeação de logradouro público. Fica denominado de Maria Aparecida Pereira Fiuza, outra rua projetada no núcleo do Matão. Projeto de lei 27/2020, denominação de logradouro público. Fica denominado de Maria Vieira Oliveira, outra rua projetada no núcleo do Matão. Projeto de lei 28/2020, denominação de logradouro público. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Fica denominada de João Domingues de Campos, mais uma rua projetada no núcleo Matão. Chega! Pois é, vereador Robson acordou, né? Acordou no último ano de legislatura, né? Dessa legislatura. Ele acordou e está apresentando aí vários projetos de lei com denominação de logradouro público. Óbvio que o logradouro público tendo uma denominação é muito útil. Eu só não entendi, ou não estou entendendo até agora, o porquê que deixaram para fazer isso no ano das eleições.
é aquele negócio, junta o útil ao agradável. E qual seria a parte agradável? Bom, a simpatia dos familiares dos homenageados, né? Gera uns votinhos. A gente sabe muito bem disso, né? Os homenageados aí, quando ganham, quando tem o nome inserido, né, nos logradouros públicos, os familiares ficam felizes, né? Se sentem lisonjeados, justamente, e esse lisonjeio dos familiares pode acabar gerando os votinhos, né? Então, é bem comum, quando está faltando 1 ano e meio, 1 ano assim, ou até alguns meses para as eleições, aparecer aqueles vereadores que pouco ou quase nada apresentando esses projetos de lei, né? Porque, né, a gente sabe que dá uns votinhos, né? Bom, gente, desculpa que a gente fala a sinceridade, a gente comenta, né, conforme a população, né, percebe as coisas, né? E a nossa percepção aqui, a gente sabe que é boa, a percepção nossa aqui não é mole, não. Falando em percepção, a gente tem uma percepção sobre esse projeto de lei que nós vamos falar agora. Já avisei que vai dar merda isso. Né? E não é porque é um projeto de lei que não é da situação que nós vamos deixar de falar aqui. Eu já falei, a gente fala de tudo, a gente comenta tudo, de todos os lados da política. Projeto de lei complementar 29/2020 faz alteração em lei para conceder isenção de IPTU para pessoas portadoras de diversas doenças graves e crônicas. Esse projeto de lei é de autoria do vereador Darcy Soares Almeida Júnior, o Uno. Gente, esse projeto de lei, ele é quase igual àquele que foi apresentado há 1 ano pelo vereador Uno. Ele colocou os portadores de HIV, as pessoas com problemas renais crônicos, os autistas e também os portadores de câncer, as pessoas que estão fazendo o tratamento de câncer, para serem isentadas. Ele colocou no ano passado essas quatro categorias de pessoas, né, com dificuldades, com problemas de saúde, para receberem isenção do IPTU. Neste ano ele colocou mais, colocou várias outras, né? Vou citar algumas aqui porque não deu tempo de anotar todas. Mas pessoas com problema de cegueira, cardiopatia grave, pessoas com mal de Parkinson, Alzheimer, enfim, diversas enfermidades, pessoas com com estado avançado de síndrome de Paget, diversas doenças graves foram inseridas nesse processo de isenção do IPTU. Esse projeto de lei complementar seguiu para as comissões da casa. Só que aqui a gente enxerga as coisas. Acontece o seguinte, gente, o ano passado, quando foi apresentado esse projeto de lei, listando essas 4 enfermidades que eu citei agora há pouco, né? Problema renal crônico, HIV, câncer e autismo. O que aconteceu? Num primeiro momento, vou refrescar a sua memória. Num primeiro momento, esse projeto de lei foi aprovado pela Câmara. Seguiu para a Prefeitura. O que o prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho fez? Vetou, falando que era inconstitucional, que estava privilegiando pessoas e que o executivo não pode privilegiar pessoas. Tem que tratar todos de maneira igualitária. É engraçado que naquela época ele falou que todos têm que ser tratados de maneira igualitária, e agora, no ano de 2000, ontem, apresentou um projeto de lei que está discriminando pessoas para ocuparem cargos públicos. Ou seja, o prefeito e a parte jurídica da prefeitura não entenderam direito a parte da impessoalidade da Constituição. Vai que coisa. Eles não entenderam. É impessoal
quando convém à prefeitura. Não é impessoal, como está na Carta Magna. Então o que aconteceu? O prefeito vetou esse projeto de lei. Aí o veto voltou para a Câmara. O que foi feito? Foi colocada a derrubada do veto. Ou seja, se os vereadores derrubassem o veto do prefeito, o projeto de lei vigoraria e essas pessoas com câncer, AIDS, autismo e problemas renais crônicos estariam desde o começo desse ano até agora sem precisar pagar o IPTU. Já estariam isentas essas pessoas. Mas não. Teve 5 vereadores. 5 vereadores. É nessa hora que esses 5, se eles estiverem assistindo o Jornal ACN, eles olham para minha cara no vídeo e falam: chato. Vai lembrar disso? Vou. Teve 5 vereadores que votaram favorável ao veto. É a verdade, não minto. 5 vereadores que foram contra o veto. São esses vereadores: Ademir Domingues, Bruno Augusto Rosa, Carlos Roberto, o Robertinho, Robson de Oliveira e o Rogério Fogaça. Os 5 votaram contra a derrubada do veto, ou seja, prevaleceu a vontade do prefeito de não dar isenção de IPTU. Eu analisando cá com meus 2 neurônios e meio... É muita inteligência! Pensei o seguinte: deve ter tido alguma conversa do grupo político falando o seguinte: olha, apresenta o projeto de lei de novo, porque você sabe, né, nós temos aí um vereador aí que vai ficar queimado por ter votado contra esse projeto de lei de isenção naquela época. Então a gente precisa melhorar a reputação dele para essas eleições. Ou dele ou deles, dos 5. Né? Então a gente precisa melhorar a situação desse vereador aí, né? Ele não pode ficar com a imagem manchada por ter... Né? Aí foi apresentado o projeto de lei agora. Terá a oportunidade, né, de se redimir, entre aspas. No meu ponto de vista, não se redime, não. Porque, pelo menos, autistas, pessoas com câncer, HIV e doenças renais crônicas, essas pessoas já poderiam estar, durante todo esse ano, isentas do pagamento. Olha, eu já falei, aqui nós vamos comentar tudo, falar tudo o que pensa, independente de lado político. A gente vai fazer análise de tudo que acontece, independente do lado político. Já fica aqui, então, o que eu sempre digo: não importa quem será o novo prefeito, se de situação, se de oposição. Se a coisa estiver errada, a gente vai falar. Se a gente perceber alguma coisinha ali, né, num contexto diferente, a gente vai falar. Como estamos falando agora. Tem angu. Falei errado. Tem caroço nesse angu. Ah, tem. Eu garanto para você que esse projeto de lei agora será aprovado. E se, porventura, tiver o andamento rápido e chegar lá para o prefeito e ele for derrubar o veto, e ele vetar, eu tenho certeza que todos os vereadores vão votar pela derrubada do veto. Ninguém quer se queimar em ano de eleição. Bom, gente, mas é bom esse projeto de lei complementar. Não estou falando que é ruim, que sou contrário, não. Estou analisando o momento em que ele foi apresentado, as motivações que não são só aquelas de que é para auxiliar a população. Não, tem um cunho político. Claro que tem. E aqui a gente gosta de abrir o olho da população.
Emenda modificativa 02/2020 no projeto de lei 17/2020, de autoria do vereador João Paulo Urias. Ele propõe redução no valor dos subsídios do prefeito, que ao invés de ganhar 13 mil, ganhará 9.750. Do vice-prefeito, que ao invés de ganhar 7 mil, vai ganhar 4.500. E redução no valor do subsídio dos secretários. Essa redução no subsídio dos secretários eu achei pouca. De 5 mil, passaria a ganhar 4.365. Eu sugeriria 3.500, não mais do que isso. A finalidade desse projeto de lei é equilibrar as contas e gerar economia aos cofres públicos. O vereador João Paulo Urias também sugeriu uma emenda modificativa 03/2020 ao projeto de resolução 02/2020 para redução no subsídio, no português claro, salário, mas não é salário, é subsídio, dos vereadores. Redução de 50% do subsídio dos vereadores, é o que propõe o vereador João Paulo Urias. Presidente da Câmara ganharia R$ 1.875 e vereadores ganharia R$ 1.250. Hoje um vereador ganha R$ 2.500. Isso geraria, segundo o vereador João Paulo Urias, R$ 630 mil de economia em 4 anos. Esse projeto de redução dos subsídios é de autoria do vereador João Paulo Urias. Ele também ontem pediu a palavra, requereu voto de pesar. Ele fez um requerimento de voto de pesar, o requerimento 40/2020, que tem a anuência de todos os vereadores, claro. É o voto de pesar pelo falecimento da senhora Dirce de Cirqueira Miranda, a dona Duda. Foi feita a leitura dos pareceres favoráveis das comissões da Câmara, PL 18/2020, do projeto de lei 18/2020, que pede crédito especial adicional no valor de 437 mil. Parecer favorável, o UNO pediu a palavra na discussão do projeto de lei, declarou voto favorável, disse que a Câmara está trabalhando junto com a Prefeitura no combate à pandemia, mas que a Casa não aceita nada, nas palavras dele, goela abaixo, e que espera ver onde esse dinheiro será gasto. Também foi feita a leitura dos pareceres e... Bom, foi votado os pareceres e também o projeto de lei, todos receberam aprovação por unanimidade. Leitura do parecer de Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 19/2020, denominação de logradouro público do vereador Robson. Ele fez esse projeto de lei na sessão passada com denominação de logradouro público. Foi feita a leitura dos pareceres da comissão. Também o parecer e o projeto de lei foram votados e aprovados. Bom, em seguida foi a vez da convocação dos secretários. Eles foram convocados e compareceram ontem. Secretários de Administração, Edson de Camargo. De Planejamento e Desenvolvimento Urbano, esse é o planejador da cidade, José Antônio Figueiredo. Você não sabe nem eu. E de Trânsito, Transportes e Serviços Gerais, Jardelino Queiroz Sampaio Filho. Vereador Uno foi o primeiro a fazer questionamentos. Ele questionou primeiro para o secretário Jardelino. Disse que foi uma pergunta a respeito da rua Maestro... foi uma pergunta a respeito da rua Maestro Cesarino Antunes Correia. Ele disse que foi pedido crédito suplementar para várias ruas. O vereador Uno disse que várias ruas receberam esse pedido de crédito suplementar. Foi aprovado, menos para a rua Cesarino. Disse que aprovaram os créditos para as outras ruas e que, em decorrência disso, a Câmara recebeu uma nota de repúdio pela ausência da rua Cesarino Antunes nesse pedido de liberação de crédito. O vereador Uno disse que aprovou a liberação, a Câmara aprovou a liberação do crédito para as outras ruas e que não poderia deixar de aprovar. Então, Uno perguntou: quando haverá obras de melhorias na rua Cesarino Antunes Correia? E quais serão as obras feitas? O secretário de Obras Jardelino disse que não lembra do crédito liberado, disse que está terminando as guias e sarjetas da rua Cesarino e que lá para aquela rua está prevista recape com asfalto novo e que a obra está orçada em mais de R$100 mil. O secretário Edson, ele que é da administração, ele disse que a rua Cesarino já tem tomada de crédito
com o convênio 1023. Esse convênio abrange o recap de várias ruas, mas que para a rua Cesarino está contemplado apenas as guias e sarjetas nesse convênio 1023. Depois haverá outro convênio para o recap da rua. O vereador Uno perguntou ao secretário Edson se era possível, aliás, se ele era o responsável por realizar os convênios. Ele disse que sim. O vereador Uno perguntou ao secretário qual era a formação dele. E ele respondeu que segundo grau completo, ou seja, o ensino médio completo, e que atualmente está cursando gestão pública. Depois foi a vez de Eduardo Bertin indagar os secretários. Ele começou pelo secretário de Obras Jardelino. Ele questionou sobre a colocação dos tubos no loteamento Colina dos Alpes. Se há prazo para a colocação dos tubos, que já estão lá, só aguardando a colocação. Jardelino disse que tem conhecimento desses tubos lá no local, que já tem conhecimento da solicitação, que já consta do planejamento, mas que o planejamento, expirou, perdeu prazo, em decorrência das dificuldades que o município está enfrentando este ano. Disse Jardelino que não há um prazo para fazer a obra, porque a prefeitura dispõe apenas de uma única máquina para trabalho. Disse que fará quando possível. Espera agora, né? O vereador Eduardo Bertin questionou quando a prefeitura fará obras nas ruas do bairro dos Nunes. O secretário de Obras Jardelino disse que na rua, em frente à escola Vilma dos Reis Correia, será feito asfalto. E as demais ruas está sendo esperado aí um valor de R$460 mil, que já foram prometidos pelo deputado Eli Correia Filho, para a obra de recap de todo o bairro. O secretário disse que está aguardando a liberação desse dinheiro, e a liberação da Caixa Econômica Federal. Disse que o projeto já está todo pronto. Ao secretário de Planejamento José Antônio, Eduardo Bertin perguntou sobre os planejamentos feitos para as ruas da creche João Guilherme e da rua da escola Vilma dos Reis Correia. O secretário de Planejamento, José Antônio, ele disse não ter conhecimento. Começou! Esse é o plano. Gente, o senhor, esse senhor aqui é o secretário de Planejamento, José Antônio. Ele é o planejador das obras do município, do que vai ser feito no município. É ele que planeja. Então ele já começou. O vereador Eduardo Bertin questionou qual é o planejamento para as obras nas ruas em frente à creche João Guilherme e em frente à escola Vilma dos Reis Correia. Ele disse, não tenho conhecimento. Disse que a rua Ciro Alonso... aliás, Eduardo Bertin questionou, e sobre a rua Ciro Alonso? Qual é o planejamento sobre a rua Ciro Alonso? Aí o planejador do município disse o seguinte, que estava vendo, mas que iria fazer a obra, não disse quando. Acredite, ele disse que estava vendo quando ia fazer, mas não sabe quando. O secretário de Administração, ele foi indagado também pelo vereador Eduardo Bertin, ele disse que no ano passado foram feitas 2 licitações onde não houve empresa inscrita para obras. Disse que a Caixa Econômica só libera recursos após a licitação e que a burocracia faz com que haja a demora. Que foi feito um cronograma respeitando a liberação da Caixa Econômica. Falou que a próxima obra será da rua Ciro Alonso, em seguida Erasmo Pedroso, a Ciro Alonso e as travessas, a rua Erasmo Pedroso, Francisco São Pedro e Marisa da Silveira Machado. O valor é de R$448 mil. Terminando essa obra, aí será a vez da rua Lazinho e da rua Nestor. A rua Lazinho é a rua da escola Vilma dos Reis Correia e a rua Nestor é a que passa em frente à creche João Guilherme.
Outro vereador a indagar os secretários foi o vereador João Paulo Urias. Ele começou pelo secretário de Obras Jardelino. Ele questionou o secretário de Obras se houve algum desvio de recursos públicos nessa administração que onerasse o contribuinte. Que pergunta, hein? Nada discreto. Mas está certo, né? Tem que perguntar mesmo, né? Houve algum desvio de recursos públicos? O secretário disse que não é de seu conhecimento que isso tenha havido. Questionou também sobre a piscina municipal, se há projeto e prazo para a reforma e liberação da piscina. Ele disse que há um projeto, mas que desconhece como é o projeto e quando será executado. João Paulo Urias questionou sobre as obras da Sabesp e perguntou para o Jardelino o que a prefeitura faz para cobrar a empresa quando ela cava as ruas e não realiza o devido reparo. Jardelino disse que só notifica a Sabesp. O que o secretário fala sobre a qualidade da tinta usada na demarcação das lombadas? Questionou João Paulo Urias. Jardelino disse que a tinta usada na primeira oportunidade se soltou no primeiro dia, mas que a tinta foi trocada pela empresa e o serviço foi refeito. Se fosse tinta azul, estava lá até agora, né? Mas não é tinta azul. Diz o vereador João Paulo Urias que o contrato 13/2018 consta que a rua Lazinho Nunes da Silva, no bairro dos Nunes, estaria como sendo uma rua contemplada com asfalto. Em obra que deveria acontecer, inclusive, vale lembrar, a rua Lazinho Nunes da Silva, esse contrato 13/2018, aliás, diz que 2 ruas tinham que ser feitas pela empresa que foi contratada. A rua Segismunda Machado, que foi aquela que demorou 6 meses e foi feita foi refeita 3, 4 vezes porque afundou, né? A rua Segismunda Machado e a rua Lazinho Nunes. As 2 ruas estavam contempladas nesse contrato, para ficar bem claro. Aí ele perguntou por que até agora essa rua não foi feita. O secretário de obras disse que a obra já está no cronograma. João Paulo Urias disse que esse contrato foi feito pela metade. Se a prefeitura de Porangaba emitiu declaração de idoneidade contra a empresa Concrear. Ele está falando do contrato, do mesmo contrato que eu falei agora da Segismunda Machado com a Lazinho. A empresa fez o serviço pela metade, porque fez uma rua só. Então ele perguntou, a empresa Concrear, que foi responsável pela obra, ela foi emitida pela prefeitura com declaração de inidoneidade para não ser contratada por outras administrações públicas? O secretário Jardelino disse desconhecer que isso tenha sido feito. João Paulo Urias perguntou se poderá haver obra de pavimentação asfáltica no loteamento Estância Irene, a curto ou médio prazo. O secretário de Obras Jardelino disse que, por ele, o asfalto já estaria colocado em todos os loteamentos, mas que não depende apenas da vontade dele, e sim da possibilidade de haver recursos e menos demora também na burocratização para a liberação dos recursos. Mas ele disse que não há recurso para isso e que depende que o loteador faça uma parceria com a prefeitura para ter asfalto em seu empreendimento. João Paulo Urias disse que perguntou isso porque há pré-candidatos prometendo fazer asfalto a curto prazo no loteamento Estância Irene e que o questionamento foi para mostrar para as pessoas que por mais que se queira fazer uma obra a curto prazo, isso não é possível, que é necessário planejamento para fazer tal obra e também os recursos. E o Jardelino Queiroz disse que concorda, que é impossível fazer uma promessa nesse nível. João Paulo Urias perguntou se as obras que começaram neste ano irão ser entregues nesse ano, como, por exemplo, a Rua Taliba da Costa Ávila e a Rua Nestor Machado. O secretário de Obras Jardelino disse que a obra nessas 2 ruas, na Taliba da Costa Ávila e a Nestor Machado, serão retomadas hoje,
quarta-feira. Ele disse que houve atrasos por conta da falta de material, por causa da pandemia, teve a falta de material e também por demora na liberação do dinheiro por parte da Caixa Econômica. João Paulo Urias perguntou se as obras que começaram neste ano, aqui já falei, perguntou sobre as pontes que caíram com as chuvas no dia 10 de fevereiro, na zona rural. Quando as obras dessas pontes serão feitas? O secretário de Obras Jardelino disse que está fazendo pontes durante os 3 anos que está na Secretaria de Obras, mas que com essa crise e a falta de recursos, está fazendo apenas um trabalho de priorizar o mais necessário para, segundo ele, a Secretaria sobreviver. E morreu. É um trabalho para sobreviver, segundo o secretário Jardelino, que, portanto, não há previsão de obras que não sejam realmente, absolutamente necessárias, porque, segundo o secretário de Obras Jardelino, nós estamos numa falência total na ausência de recursos financeiros e materiais. É o que falei agora há pouco, será que está tão ruim assim? Não sei. Bom, quanto à última pergunta que o vereador João Paulo Urias fez ao secretário de Obras Jardelino, ele questionou se foi uma boa escolha da prefeitura fazer um parque de mais de R$1 milhão no centro de eventos. Jardelino disse que, indiscutivelmente, é uma melhoria para o município, mas que não foi ele quem decidiu sobre isso. João Paulo Urias questionou: agora é a hora do planejador do município. É uma coisa que eu acho até que você vai acabar me xingando aqui, porque, olha, gente, eu só estou falando eu só estou transcrevendo o que aconteceu ontem na sessão da Câmara. As respostas não são minhas, são do planejador do município, o secretário José Antônio. João Paulo Urias perguntou para ele desde quando ele é secretário de planejamento aqui em Porangaba. Ele disse que desde o dia 17 de agosto, ou seja, está há 15 dias na pasta. João Paulo Urias perguntou quais os serviços que ele já prestou para Porangaba em 2016. Ele disse que prestou serviço de assessoria em engenharia. João Paulo Urias perguntou se ele conhece a Lei 06/2016, que trata do Código de Obras do município. Ele respondeu que sim. João Paulo Urias disse que, em relação ao aterro às margens do Rio Feio, ali perto da rodoviária, se a obra tem aprovação da prefeitura, tem projeto e quando a documentação foi, e se foi protocolada na prefeitura. O planejador do município disse: não tenho conhecimento. João Paulo Urias lembrou que no artigo 4º da Lei 06/2012, que é a lei sobre o Código de Obras do município, diz o seguinte, o artigo 4º: toda obra só pode ser iniciada no município se for protocolada toda a documentação para a emissão do alvará, e só posteriormente à emissão do alvará é que a obra deve ser iniciada. Ele perguntou ao secretário de Planejamento por que a prefeitura respondeu um requerimento da Câmara dizendo que para esse tipo de obras não precisava de autorização da prefeitura, sendo que na lei, no artigo 4, diz que precisa do alvará. O planejador respondeu o quê? O quê? Desconheço. Que desconhece, mas que acha que é porque se trata apenas de um trabalho de terraplanagem. João Paulo Urias perguntou se a prefeitura permitiria o andamento da obra após o embargo judicial, porque a obra lá do aterro do lado da rodoviária está embargado judicialmente. E se, porventura, esse embargo cair esse embargo aí, se a prefeitura vai permitir a continuidade dessa obra, desse aterro. Sabe o que o planejador do município respondeu? Não, ele não disse que desconhece, ele disse que precisa ver isso aí. João Paulo Urias questionou se a obra do aterro recebeu multa por não respeitar a lei municipal. O planejador: não sei. Se pode multar
o planejador. Precisa ver. É uma piada, meu. É cada um que entra nessa administração municipal que eu vou falar para você, meu. Olha, eu não sabia ontem se eu dava risada ou se eu dava uma bicuda no computador quando eu estava assistindo esse cidadão falando aí, cara. É um absurdo. Eu não sei se eu dava risada ou se eu estava com raiva, ou se eu estava rindo de raiva. O vereador João Paulo Urias questionou o secretário de Planejamento sobre o contrato 13/2018, se a rua Lazinho não vai receber a pavimentação. O que o planejador respondeu? O 13/2018 é aquele contrato que eu falei agora há pouco, que era a rua Segismunda Machado, a rua Dona Segismunda e a rua Lazinho. Tava as duas ruas para ser feita pela empresa, foi feita só a Segismunda Machado. Aí o João Paulo Urias questionou, mas e a rua Lazinho? Ela não vai receber a pavimentação? O que o planejador do município respondeu? Eu dou aí não dou nada porque não tenho como dar nada, né? Mas eu dou um abraço para você que acertar. O que ele respondeu? Não tem conhecimento. João Paulo Urias perguntou qual o projeto que está sendo tratado como prioridade no departamento. Já não sei de nada, pronto. Por incrível que pareça, essa ele respondeu. Ele respondeu que é a pavimentação lá no bairro dos Nunes. Esse é o projeto prioritário do departamento. João Paulo Urias perguntou por que a prefeitura não aplica multa à Sabesp ou empresas concessionárias que fazem buracos nas ruas e não consertam ou fazem mal o serviço. O planejador disse que isso já foi respondido. João Paulo Urias disse que não, que o secretário de Obras Jardelino disse que há apenas a notificação da empresa e não multa. Aí o planejador disse o quê? O planejador, pô! Porangaba tá na mão de um planejador, ó. Planejador. O cara é fodástico, meu. Disse que desconhece. Ué, por que não multa as empresas? Não, mas já foi respondido isso. Não foi respondido isso. Foi respondido, né, que apenas tem a notificação. Eu estou perguntando para o senhor qual é por que não multa? Desconheço. João Paulo Urias disse que o departamento de fiscalização é da alçada do secretário de Planejamento. Como que ele pode desconhecer? Aí ele disse que é porque está no cargo só há 15 dias. João Paulo Urias disse que a Sabesp não pode ser blindada de multa por parte da prefeitura apenas pelo fato de ser tocada na cidade pelo vice-prefeito. Bom, João Paulo Urias também questionou o secretário de administração Edson. No meu ponto de vista, o secretário Edson foi o que melhor respondeu às indagações, né? Foi o que melhor esclareceu as dúvidas. João Paulo Urias perguntou desde quando ele está na Secretaria de Administração. O secretário Edson disse que está desde o dia 2 de julho de 2018. Disse que atuou na Prefeitura de Bofete por 20 anos e 7 meses. João Paulo Urias pediu ao secretário para que ele fizesse um resumo de como ocorre o processo de tomadas de preço na Prefeitura. Eu vou resumir mais do que ele resumiu aqui. O secretário respondeu que é feito um projeto solicitando a abertura da licitação. O prefeito aprova esse projeto. Depois segue para finanças, para a parte de finanças fazer o orçamento. Depois há a análise dos recursos financeiros, comparando o orçamento que foi apresentado pelas finanças, você vê o que tem de dinheiro, o que tem de orçamento para fazer. Depois disso é feito o edital de convocação das empresas com 15 dias de publicidade. Marca-se o dia da sessão com as empresas pré-cadastradas para participarem com a comissão de licitação, onde é apresentado a melhor oferta. Depois é dado 5 dias de análise da prefeitura, que analisa qual é a melhor oferta. E depois se faz o contrato com a empresa vencedora. João Paulo Urias perguntou se é possível afirmar que a maioria das empresas vencedoras em consórcio realmente apresentam o melhor preço. O secretário disse que não é possível afirmar isso porque, até o momento, ele nunca viu nenhuma empresa vencedora em consórcio, porque nenhuma participou na modalidade de consórcio aqui em Porangaba.
Ele disse que até agora não viu consórcio em Porangaba e também em cidades pequenas. Ele disse que essa prática de prefeituras que contratam empresas em consórcio, essa prática se dá em prefeituras maiores, que fazem grandes obras com grandes valores e atraem esse tipo de empresa. João Paulo Urias disse que o edital 13/2018 tem um impedimento da participação de consórcios e questionou por quê. O secretário Edson disse que ele não estava à frente desse processo. Disse que essa tomada de preço foi feita por orientação do então governador Márcio França, que garantiu, essa foi uma mancada do ex-governador Márcio França, hein? Garantiu para vários municípios do estado de São Paulo, inclusive para Porangaba, o envio de recursos para essas obras de infraestrutura. E que isso não aconteceu. Foi barrado também pelo senhor João Dória, né? Esse envio de recursos. Eita, João Dória, os recursos não foram enviados e o contrato expirou, por isso a Rua Lazinho ficou para depois. Mas disse que será feito um outro contrato, com outro projeto, e a Rua Lazinho será feita. João Paulo Urias perguntou também sobre a falta de fixação de placa de obras sobre a Rua Maestro Cesarino. O secretário disse que o convênio dessa rua contempla aí as demais ruas. O convênio, no caso da Rua Cesarino, vai ser só para fazer guia e sarjeta, mas que tem outras ruas que receberão a pavimentação. Que no caso desse convênio, outras ruas estão sendo contempladas, que existe a obrigatoriedade de se colocar uma única placa, que ela não foi colocada na Rua Maestro Cesarino Antunes Correia, mas foi colocada em outra rua. João Paulo perguntou se a obra do Parque Municipal, que eu carinhosamente gosto de chamar de Paquinho, realmente será de mais de R$1 milhão. Ele questionou se esse orçamento realmente condiz com a realidade, se o Paquinho vai custar mais de R$1 milhão. O secretário disse que sim, por conta do paisagismo, que é muito caro fazer esse trabalho de paisagismo e que acredita que até o valor atual de R$1.048.000, se eu não me engano, já está, esse valor inclusive já está defasado. Nenhuma empresa está querendo pegar o serviço por esse valor para fazer o paisagismo. Diz que está defasado. Ou seja, o município vai ter que desembolsar mais dinheiro se quiser fazer a conclusão desse Paquinho. Porque vai ficar mais caro do que foi estimado. O valor está defasado. Diz que está muito baixo. Isso para plantar um monte de árvore e fazer um espelho d'água. Aliás, no projeto lá do Paquinho, na maquete do Paquinho, diz que vai ter um imenso espelho d'água, assim, né? Lembrando o espelho d'água que tem lá em Washington, né? Um espelho d'água reto, assim, né? Com um obelisco. Eles copiaram o espelho d'água que tem em Washington, capital americana. Em frente ao parlamento americano, inclusive. Lá em Washington tem um espelho d'água, assim, com um obelisco no meio. Eles copiaram isso. Gente, vamos parar para pensar, vai. Foi feita uma praça aqui em Porangaba, com uma cascata, assim, uma cortina d'água que caía ali bem no meio da praça ali, tinha uma cortina d'água, uma cascatinha ali. Embaixo tinha uma parte, é que agora tá tudo aterrado ali. Aí embaixo ali tinha uma parte assim, em meia-lua, uma canaleta em meia-lua, que recebia essa cortina d'água. À noite, quando foi feita a Praça da Matriz aqui em Porangaba, à noite, ficava aquele chuveiro, aquela cortina d'água, né, caindo ali. Aí à noite ligava a luz, ficava uma luz atrás ali, ficava a coisa mais linda no começo que fizeram na Praça da Matriz, a coisa mais linda. Aí entrou outros administradores, uma competência lascada aos administradores que vieram depois. O que aconteceu? Tudo. E tinha na parte de baixo também na praça de eventos, embaixo da praça de eventos tinha cascata também. Né? Tinha cascata. Na primeira semana colocaram umas carpas lá, deu uma chuva forte, as carpas foi parar tudo lá embaixo na Rua Segismunda Machado, né? Teve gente que fez churrascada de carpa naquela época. Isso lá em 2001, finalzinho de 2001. As carpas rodaram com as chuvas de verão, na primeira chuva, porque encheu, transbordou.
Bom, aí tiraram as carpas, mas deixaram a cascata ali, com o motor que deixava a água batendo ali. Então, a Praça da Matriz tinha 2 ornamentos de água pequenos, simples. E o que os administradores que vieram depois deixaram acontecer? Deixaram se danificar as bombas que faziam funcionar, a cascata e a cortina d'água. Deixaram se danificar, abandonaram e ali começou a acumular água parada. Eles arrumaram, deram manutenção nesses ornamentos de água? Não. O que eles fizeram? Jogaram terra e plantaram alguma porcaria lá, um mato lá, só tem mato. Jogaram terra e deixou o braquiara crescer. Agora, você vem me falar que um espelho d'água grande, um espelho d'água de, sei lá, ali pela maquete parece que vai ter uns 200 metros de espelho d'água. Você acha que um espelho d'água grande, a prefeitura de Porangaba vai dar conta de administrar? Porque vai ter que colocar vários e vários quilos de material ali para a água se manter cristalina. Nem a piscina municipal dão conta. Ah, já está um exemplo aí, ainda ativo. A piscina municipal não dão conta. Não vão dar conta de um espelho d'água. Vamos fazer um espelho d'água para ficar aparecendo à frente do parlamento americano em Washington. Até o obelisco copiaram. Vocês estão de palhaçada. Essa administração é fanfarrona demais. Não dá conta. Era para eu comentar isso há muito tempo. Não dão conta da piscina municipal. Não dão conta de 2 ornamentos de água que tinha na Praça da Matriz, pequenos. Não, vamos fazer um espelho d'água com um obelisco. Ah, vá. Vocês acham que o povo é otário? Bom, palavra livre. Para finalizar aqui, o jornal hoje está longo. E não vai dar para colocar no Instagram não, viu pessoal? Vocês vão ter que ver no YouTube e no Facebook, porque o Instagram só permite vídeos de 1 hora, já estourou, tá? A sessão ontem teve 3 horas, gente, não tem como eu resumir mais do que isso, senão ninguém vai entender nada. João Paulo Urias disse na palavra livre, bom, os secretários aí foram ouvidos, terminou, portanto, as indagações aos secretários. João Paulo Urias disse na palavra livre, foi o primeiro a falar, que a prefeitura arrecadou em 2019 30 milhões de reais, média de 2,5 milhões por mês, e que até o dia 1º de setembro a prefeitura arrecadou 16 milhões e 900 mil, quase 17 milhões, na média 2,1 milhões por mês, ou seja, para o vereador João Paulo Urias não está tão baixo a média de arrecadação da prefeitura, mesmo durante a pandemia. Ele disse que estamos no 2º semestre, que no 2º semestre é normal haver queda na arrecadação, mas que o gasto e o planejamento de gastos depende agora, né, do ordenador de despesas, que é o prefeito. Saber gastar, né? Ele falou sobre os 437 mil em combate ao coronavírus, disse que não consegue encontrar mais no site da Prefeitura de Porangaba o boletim do coronavírus. Realmente tiraram, prometeram que teriam melhorias, mas até agora a Prefeitura não está divulgando. Eu deixo claro aqui que sempre que eu peço à secretária, dona Marineide, ela me passa as informações. Inclusive, vou pedir para ela aí a atualização do boletim para a gente publicar aqui no nosso site. Um abraço para a dona Marineide, que sempre atende às nossas solicitações. Bom, o João Paulo Urias falou sobre a reativação do celular da Polícia Militar para chamadas. Ele disse que a Prefeitura divulgou que o Executivo foi quem conseguiu a liberação, mas lembrou que o primeiro a apresentar um ofício solicitando ao comando foi ele. Ele passou o número do celular da PM, para quem quiser ligar direto, é o 15 99723 9128. 99723 9128. O vereador João Paulo Urias também agradeceu ao secretário Jardelino por apresentar uma demanda urgente, que agora já está em andamento para ser atendida. Agradeceu também à secretária de saúde, ou à Secretaria de Saúde, pois foi procurado por uma moradora que é avó de um assistido da PAI, que faz uso
tinha um medicamento de alto custo e de uso contínuo. Diz que procurou a farmácia municipal e que, apesar de não haver o remédio lá na farmácia, ele recebeu o feedback da secretária de saúde dizendo que a mesma estava à disposição, que a secretaria estava à disposição para solucionar o problema. E ele disse também que foi até a secretária e que ela conseguiu atender a demanda da senhora. Disse que existem 4 medicamentos que estão em falta na farmácia municipal e que questionou a secretária de saúde sobre essa falta desses medicamentos. Ela respondeu que o governo do estado, infelizmente, não está enviando esses remédios. Solicitou, então, que o prefeito faça as compras do mesmo, né? O vereador João Paulo Urias falou, se o governo não manda, então a prefeitura tem que comprar, né? A prefeitura tem que adquirir esses remédios. Bom, o vereador João Paulo Urias também lembrou que na próxima sessão será votado as emendas que reduzem os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários, também dos vereadores, presidente da Câmara. Ele perguntou que ele lembrou aí, portanto, que na próxima sessão será votada essas 2 emendas que propõem essa redução dos subsídios. Pediu, inclusive, para que a população compareça nessa sessão, porque ele lembrou que a partir da próxima sessão da Câmara, o saguão da casa estará novamente aberto para os espectadores. Ou seja, quem quiser ir na sessão, assistir a sessão, pode ir, né? Mas tem que levar máscara, né? Você tem que ir de máscara. E lembrando que a Câmara também adotará os procedimentos de distanciamento social para as pessoas que lá comparecerem a partir da próxima sessão. Vereador Uno também falou na Palavra Livre, disse que recebeu com espanto o que ele chamou de aberração jurídica, o projeto de lei 20/2020, que proíbe a contratação de pessoas que entraram com ação contra a prefeitura. Disse que sabe qual é a intenção dessa lei e que tudo que foi apresentado ali, né, falando sobre essa proibição de pessoas que processaram o município, que ele discorda disso. Porém, ele concorda em barrar apenas aquelas pessoas que foram processadas pelo Ministério Público, que foi o que eu falei agora há pouco, né? Pessoas que possivelmente praticaram alguma coisa que prejudicou o município e o Ministério Público abriu um processo contra essa pessoa. Aí ele disse que tudo bem, que concorda barrar essas pessoas de não ocuparem cargos comissionados ou gratificados. Mas cá entre nós, como eu falei agora há pouco, eu também concordo que pessoas que estejam sendo processadas pelo Ministério Público não ocupem cargos comissionados ou gratificados. Mas a gente já tem um prefeito que tem 2 sentenças e que está lá na prefeitura mesmo, né? Agora, eu acho que é inconstitucional. As comissões têm que analisar isso. Ele falou também sobre a nova sentença contra o prefeito Luiz Uderaldo, sobre a contratação do escritório de advocacia no mandato de 2019 a 2012, que nós publicamos aqui no nosso site, falamos na edição passada. Ele disse que o atual prefeito só foi reeleito, mesmo com tantos processos, porque a população votou nele em 2016. O vereador Uno disse que é preciso pensar bem em quem vai votar dessa vez, pois foram o prefeito e o vice-prefeito que foram até as casas dos eleitores para pedir votos. Sobre o coronavírus, o vereador Uno disse parabenizar a Secretaria de Saúde, mas critica a falta de transparência na divulgação dos gastos no combate à pandemia. Ele falou também sobre o projeto de lei de isenção do IPTU, disse ser o mesmo que foi apresentado por ele no ano passado, só que agora abrange mais pessoas com problemas sérios de saúde e que agora aguarda a análise das comissões e o desfecho do mesmo. Ele lembrou que esse projeto foi vetado pelo Executivo. Lembrando, eu vou lembrar, para não ficar só na meia história contada. O Executivo realmente barrou. Na primeira votação, a Câmara aprovou. Realmente, na primeira votação desse projeto de lei, proposto no ano passado para isentar o pessoal do IPTU, as pessoas doentes de IPTU, realmente na primeira votação a Câmara aprovou. Mas depois, quem vetou foi o prefeito, realmente vetou. A Prefeitura vetou.
Mas cá entre nós, tem 5 vereadores aí, vou listar novamente eles, que quando foi apresentada a derrubada do veto, porque a Câmara poderia derrubar o veto, e essas pessoas poderiam estar durante todo este ano isentos do IPTU, 5 vereadores foram a favor do veto e não derrubaram o veto. Repito, Ademir, Bruno, Carlos Robertinho, Rogério Fogaça e Robson. Ok? Então, para não ficar meia história contada de que só a prefeitura, só o executivo vetou. Não. 5 vereadores deram amparo ao veto, quando poderiam ter derrubado. Bom, gente, para finalizar, o Eduardo Bertin, ele também pediu a palavra. Ele disse que... Bem, eu não entendi o que ele disse. Gente, eu transcrevi aqui o que ele disse no primeiro momento da palavra livre dele e eu não entendi nada. Eu acho o vereador Eduardo Bertin um vereador atuante, acho que ele apresenta boas propostas, faz um bom trabalho, mas eu não entendi, não estou criticando a atuação dele como vereador, mas eu não entendi pulhufas nenhuma do que ele disse. Eu transcrevi aqui o que ele falou. Ele começou falando o seguinte, abre aspas. No meu ponto de vista, é logicamente que nem tudo que a gente busca, a gente corre. Igual eu sempre falo. Talvez pensa da maneira que pode ser executado. Oi? Não desmerecendo quem está na linha de frente, é retaguarda do prefeito. Os secretários que hoje aí estavam, a gente sabe que com a maior força de vontade, a gente sabe que quem está ali, sentado na cadeira ali, Oi? Ele é o maior interessado na peleja, e sim o próprio município. Eu não entendi o que ele falou. Fecha aspas. Você entendeu? Nem eu. Nessa apareceu o João Plenário, hein? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Eu vou ficar de olhos abertos! Outro caso encerrado, meu caro Watson! Bom, eu não entendi o que ele disse aí, eu tenho que fazer o resumo e tenho que passar o que foi falado na Câmara. Bom, depois eu entendi o que ele falou, né? Aí eu acho que daí ele pegou o fio da meada e foi embora. O vereador Eduardo Bertin disse que fica feliz em ver algumas obras de ruas em andamento e outras já em cronograma. Disse que ficou feliz em receber as respostas dos secretários lá da Câmara, dizendo que essas ruas, algumas ruas estão já em andamento de obras e outras já marcadas para serem feitas. Ele disse que fica feliz saber do cronograma de obras no bairro dos Nunes, mesmo havendo as demoras pertinentes da burocracia dos convênios. Ele deu parabéns também ao deputado Herculano Passos pela verba de R$250 mil para infraestrutura, disse e lembrou que o pedido dessa verba de R$250 mil do Herculano Passos foi um pedido do ex-vereador e irmão dele, José Augusto Bertin, né? Ele disse que estava presente, ele e o Amauri de Paula Arruda estavam juntos quando solicitaram essa verba. Lembrou também de R$200 mil para a saúde, também destinados pelo Herculano Passos, que foram solicitados pelo Eduardo Bertin. Bom, ele falou sobre a indicação de melhoria na esquina da mercearia do Haroldinho ali, entre a rua Segismundo Machado e a 4 de junho, que está danificando veículos. Falou também sobre a lombada e faixa de pedestres que foi solicitada, além de iluminação pública na avenida entre o bairro dos Nunes e o Bela Vista. Disse que no sábado passado esteve com o engenheiro da Electro e que ele disse que a iluminação pública é de responsabilidade da prefeitura. E que mesmo sendo, o vereador Eduardo Bertin disse o seguinte, que mesmo sendo um trabalho caro, a substituição de lâmpadas, a ligação de novos pontos de luz, ele pediu para que a prefeitura priorize os locais que ainda não têm iluminação pública, que dê um jeitinho e faça esses trabalhos. O vereador Eduardo Bertin finalizou parabenizando os colegas pelas apresentações dos trabalhos do dia,
também pelas nomeações de rua, que, segundo ele, ajudam a administração para a localização do logradouro. Ajudam realmente, mas o pessoal deixa para fazer no ano de eleição essas nomeações. E eu já disse o que eu penso, tem cunho político aí. Bom, gente, esse foi o resumaço, que resumão, né, da super mega sessão da Câmara de ontem, que durou 3 horas, devido a tudo isso que aconteceu ontem, que nós resumimos aqui para você. Nós vamos ficando por aqui, fique com a santa paz de Deus, um forte abraço, boa quarta-feira e até a próxima.